Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e alegria para você neste dia que o Senhor preparou para nós, esta quinta-feira, 26 de setembro, e esta música que deu início ao nosso programa, que fala que o Senhor cura, já dá a tônica e a dinâmica do nosso programa. Nós cremos que o Pai Eterno nos cura, que o Pai Eterno nos ama, e na sequência das obras de misericórdia corporais que nós estamos refletindo nesta semana, hoje nós falamos de visitar os enfermos e visitar os presos. Por isso nós rezamos desde já por todos vocês que passam por alguma enfermidade do corpo e da alma e pedimos ao Senhor que cure o seu coração, que cure o seu corpo e que cure as chagas da nossa vida. Todos nós temos algo que precisa ser curado. Todos nós. Não é verdade, Caísa, Tiago? Com certeza. Todos os dias. Essa é a minha acolhida para vocês também. Todos os dias precisamos de ser curados. E este nosso programa é um espaço que a gente tem para nos curar também. Porque pela oração nós nos aproximamos do Pai, que nos ama, que nos cura e que nos dá aquilo que de melhor nós precisamos, né? E o amor sempre cura, não é, Marcos? Então, muito amor para você, amor que cura, amor que restaura a sua história. E começamos também o programa já agradecendo a Deus, porque aqui em Goiânia está chovendo. Graças a Deus, isso mesmo. Não sei se aí na sua cidade, no seu estado está chovendo, mas se não está, é só pedir ao Pai que na hora certa Ele manda aquela chuva bem gostosa. Verdade. E hoje, quinta-feira, é dia da participação do nosso amigo Tiago. É isso, estou aqui mais uma vez feliz, gostoso com esse clima confortável, e então nós vamos começar a nossa tarde aconchegante e falando sobre as nossas curas, né? Tudo aquilo que nós temos que passar. O Marcos acabou de dizer para nós que nós temos que vivenciar essa cura cotidiana, né? Estamos aqui para partilhar um pouco disso, porque nós também fazemos isso nas nossas vidas o tempo inteiro. Verdade, então que nós sejamos curados. E algo que nos cura também, além da oração e das palavras, é a canção, não é? E quem nos ajuda e quem nos cura com a sua música, com a sua voz, todos os dias é o Davidson Eduardo. Oi, Marcos, tudo bem? Caísa, Tiago. Olá. E olá você também que nos acompanha a partir de agora. Isso, então, que o Senhor nos cure neste dia e que nós nos abramos à ação do Espírito Santo. Quando nós precisamos de algo, quando nós precisamos de ser curados, nós precisamos de nos abrir e dizer para o Pai o que nós necessitamos. O Pai já nos conhece, sabe das nossas necessidades, é verdade, Ele sabe das nossas realidades, mas é um gesto de confiança filial quando nós dizemos: Pai, cura-me, cura isso em minha vida, estou com essa ferida aberta, estou com essa chaga e conto com a sua graça. E muitas vezes nós não sabemos entender qual é a cura que o Senhor nos oferece. Às vezes nós pensamos também na cura somente de um restabelecimento pleno, total e imediato, e não conseguimos compreender os passos que o Senhor nos oferece para trilhar este caminho de cura e este caminho de salvação. Então que o dia de hoje, que o programa de hoje seja para você, minha irmã, meu irmão, devoto do Divino Pai Eterno, um momento oportuno para que você pense no que precisa ser curado em sua vida. E eu convido desde já também para que você interaja conosco, deixe a sua mensagem, o seu pedido de oração nas nossas redes sociais. No Facebook da TV Pai Eterno, também no nosso Instagram, @TV Pai Eterno. E convido para que você
possa também deixar a sua intenção, seu pedido pelo telefone e convido você para se associar. Tome a decisão de se associar à família dos filhos do Pai Eterno. O telefone é 62-3506-9800. Esta família, esta obra de amor que tanto nos ajuda a responder ao chamado do Pai e a levar a devoção ao Divino Pai Eterno para todos os cantos do nosso Brasil. Então você é chamado a fazer parte desta família de amor. Ligue agora no 62-3506-9800. E para você devoto, é para você devoto que este programa é feito. Então nós rezamos por você, rezamos com você e pedimos ao Espírito Santo que neste dia ele continue a derramar os dons, muitos dons em sua vida. Vamos cantar, clamando o Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. E que a força e a graça do Espírito Santo de Deus alcance a nossa história. Que o Espírito Santo de Deus agora alcance o mais profundo do nosso ser. Senhor, o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe o tanto que nós precisamos da Tua força, da graça do Teu Espírito Santo, para romper em nossa vida tantas barreiras, tantas situações que nos impedem de ouvir a Tua voz. Então alcança a minha vida, a minha história, mas alcança também tantos que agora se colocam em oração conosco, nos hospitais, em casa, talvez no trabalho, aonde estiverem, Senhor, passando a situação que estiverem passando, que sejam fortalecidos, que sejam abençoados pela graça e pela força do Teu Espírito Santo. Nós confiamos, Senhor, acreditamos que agora o nosso coração se abre para acolher a Tua palavra, graças ao Teu Espírito Santo que alcança a nossa vida. Então, você que reza conosco, não deixe essa graça passar, não. Abrace a graça com todas as forças, queira estar na presença do Espírito Santo de Deus e acolher tudo que o Senhor vem falar ao nosso coração. E como todos os dias, eu tenho plena certeza, tenho certeza absoluta que Deus vai falar muito ao seu coração, assim como já está falando ao nosso, vai falar ao nosso coração, vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. Pega a sua Bíblia, a palavra hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 34. Evangelho São Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 34. E a palavra, ela diz assim: E logo saindo da sinagoga, Jesus foi à casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Eles logo contaram a Jesus sobre ela.
Então Jesus se aproximou dela, tomou-a pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, quando o sol se pôs, levavam a Jesus todos os que estavam doentes e os endemoniados. A cidade inteira estava reunida na frente da porta. E ele curou muitos doentes, de várias doenças, e expulsou muitos demônios. Mas Jesus não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nessa certeza que nós já começamos o programa Pai Passa na Frente, que a palavra vem ainda tocar mais forte o nosso coração, que Jesus ele cura, que Deus ele está sempre atento às nossas necessidades, e tudo isso é por amor, não é, Marcos? Por amor, imenso amor, pleno amor. E é tão confortante a gente ouvir uma passagem como essa no início do Evangelho de São Marcos, quando ele fala da cura da sogra de Pedro. E é importante a gente nós nos situarmos aqui dentro destes trechos do início do Evangelho de Marcos, que esta é uma das curas que o evangelista nos apresenta. Ele, um pouquinho antes, tem a cura na sinagoga de Cafarnaum, agora a cura da sogra de Pedro, na sequência Jesus cura o leproso, cura o paralítico, depois ele visita, chama Levi, Mateus, e vai tomar refeição com os pecadores. E dentro desta semana de reflexão sobre as obras de misericórdia, hoje especialmente sobre visitar os presos e os enfermos, essas narrativas do Evangelho têm um destaque muito especial. Primeiro, porque o evangelista Marcos ele busca responder quem é Jesus. A narrativa dele é para responder quem é Jesus. E quando ele traz para nós estes fatos da doença, dos pecadores que Jesus visita, ele nos mostra quem é esse Jesus que veio para nos salvar. Ou seja, ele nos mostra de que lado ele quer ficar. Com certeza. E não é ficar do lado dos maiores do reino, dos maiores da cidade, dos políticos, dos poderosos, mas ele se coloca exatamente do lado daquele que está mais indefeso, Sim. daquele que precisa de cuidado. Jesus vem para nos mostrar que o Pai cuida de nós. Minha irmã, meu irmão, o Pai eterno cuida de você. Essa talvez seja a notícia mais bonita que a gente possa proclamar neste dia, que o Espírito nos inspira, que o Pai eterno cuida de você, Ele cuida de nós. Nos cuida em todos os momentos. E tem uma passagem aqui do Evangelho que a Caísa proclamou para nós, que me toca profundamente, que é no versículo 31. Jesus se aproximou dela, tomou-a pela mão e a fez levantar-se. Parece um gesto tão simples, mas que traz um significado muito bonito. Ou seja, Jesus, para curar, ele se fez próximo. Sim. Ele não quis estar distante, não quis ficar longe, mas ele quis chegar perto, ele tocou, ele tomou-a pela mão. E às vezes a nossa humanidade, você que talvez esteja passando por algum problema, precisa desse cuidado especial de que alguém tome você pela mão e que te ajude a levantar. E a fez levantar-se. E tenhamos a certeza de que se nós, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, e você que tantas vezes nos deixa mensagem falando que está passando por algum problema e que é pela oração que você se mantém de fé, nós confirmamos que é pela oração e pelo poder de Deus que nós nos mantemos de pé e que Ele nos faz levantar. Sem a graça dEle, sem a graça, sem o poder do Pai, nós realmente caímos. E talvez o mais bonito
de nós nos reconhecermos como necessitados do cuidado de Deus, todos somos necessitados do cuidado de Deus, é que a gente cai, levanta, e se a gente cai de novo, o Pai não desiste da gente. Ele não desiste. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ainda bem que Ele não desiste de Ainda nós. bem. E é tão, esse gesto, Marcos, se você me permite, é tão bonito, eu acho tão singela essa aproximação que Jesus faz, porque Ele poderia simplesmente não falar, ter curado a sogra de Pedro, mas Ele quis estar perto. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês que é muito importante. O Espírito Santo, Ele não é invasivo, Ele não chega na sua casa, Ele não chega no seu coração, na sua residência, se você não convidá-lo. E essa atitude de convidar, de querer ter essa intimidade com Deus, de querer ter essa intimidade, essa proximidade de Jesus, de tocar e de fazer e realizar essa cura, no caso da sogra de Pedro, foi uma cura física, né? Mas, de repente, você tem uma cura emocional que você precisa realizar, alguma doença que você não consegue entender o que é. Jesus pode realizar todas as curas que Ele quiser, mas você precisa convidar e ter essa intimidade. Agora, o mais bonito mesmo, Marcos, assim, está no finalzinho aqui desse versículo que você recitou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Irmão, irmã, imediatamente após ser curada, ela começou a servir o Cristo que estava ali e que realizou aquela cura maravilhosa na vida dela. Então eu quero devolver para você com muito amor uma pergunta. Você que já recebeu a cura ou que está passando por um processo de cura, de transformação e que tem visto melhora na sua vida, o que você está fazendo em retorno a Deus? Não que Ele cobre isso de você, mas a palavra nos diz que imediatamente após ser curada, a sogra de Pedro começou a servi-los. Faz parte do nosso processo de crescimento e da nossa cura cotidiana. Quando a gente recebe, a gente também retribui. Isso é amor ao próximo, amor verdadeiro ao próximo, que a Carissa Tana fala, né? Esse transbordo de amor e tal. Então, nós passamos pela cura, passamos por todo esse processo, mas é importante também que nós saibamos retribuir. A retribuição é gratidão, simplesmente, daquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas de maneira tão sublime e perfeita. Né, e é dom, é graça, é gratuito, né? Gratuidade é isso, é reconhecer que Deus nos dá aquele dom, a gratuidade. E é bonito quando nós percebemos essa dimensão da retribuição. Como o Tiago bem diz, não é porque Ele precisa. Exato. Não é porque Deus precisa de que eu retribua, mas é a resposta de um coração agradecido. E quantos testemunhos nós recebemos aqui diariamente de pessoas com o coração agradecido porque teve a sua saúde restabelecida, né? Se sente curado, as graças alcançadas, né? Nós já temos aqui testemunhos para o programa de hoje também. Quantos testemunhos que nos falam do processo de cura e de cuidado de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, é tempo da gente realmente se sentir cuidado. E quando nós falamos de visitar os presos e visitar os doentes, essa dimensão da visita é algo tão especial, que às vezes a gente acaba perdendo no corre-corre do dia a dia, do trabalho intenso, né? E eu me lembro muito assim das minhas experiências da infância, lá em Piracema, né? Que era algo muito comum. Alguém estava doente e a minha mãe ia visitar. Eu ir com ela. Geralmente no domingo à tarde era o dia que a gente ia fazer visita. Alguém perdeu um ente querido, a gente ia visitar. No interior ainda se cultiva muito essa dimensão da visita, do estar próximo. E às vezes nas cidades grandes a gente vai perdendo essa dimensão tão própria do que Jesus fez. Jesus foi visitar, soube, não é, que a sogra de Simão estava de cama e foi visitar. E quando nós nos dispomos a visitar, né, um trabalho também louvável, formidável que nós temos dos nossos agentes da Pastoral da Saúde, né, que fazem esse trabalho nos hospitais, nas casas, é de levar a presença do Senhor. E às vezes nós vamos para tentar confortar e somos confortados.
com o exemplo, com o testemunho, né? De sentir até mesmo na doença que, por mais que o nosso corpo possa estar enfraquecido, a nossa alma não deve enfraquecer. Nossa alma deve permanecer firme, forte, de pé. Assim como Maria, aos pés da cruz. Ela estava sofrendo por ver o seu filho crucificado, mas ela permaneceu ali firme e numa atitude de esperança, de ressurreição. Maria não se abaixou, se curvou, mas o evangelista diz que Maria estava lá de pé. Já é a atitude de quem proclama a ressurreição e de quem aguarda a vitória com esperança. E é a atitude para nós, é a atitude para você, minha irmã, meu irmão, que certamente tem esperança no coração, né, Caísa? E se não tivermos esperança no coração, como que vamos viver, não é? É muito difícil viver sem esperança no coração. E quando você faz uma visita, ou quando você recebe uma visita, como o Marcos falou, de visitar os doentes, visitar os presos, isso renova a esperança no coração de quem é visitado, mas claro também de quem faz a visita, também é renovado. O Marcos inclusive já citou isso, nós somos agraciados quando nós temos essa atitude. Eu já fiz a experiência de visitar os presos. Há muito tempo eu participei de uma pastoral que ia até os presídios para fazer visita. É uma experiência única. E como as pessoas agradecem, justamente por levar esperança, por levar Deus para eles, que às vezes está tão apagadinha a fé, mas eu tenho certeza de uma coisa. Talvez esteja apagado no coração, porque as situações vão nos deixando assim, situações que enfrentamos, mas Deus, Ele não se ausenta de nossa vida de forma nenhuma. Assim como Ele se fez próximo aqui da sogra de Pedro, Ele também se faz próximo de nós sempre, a todo instante. E nós alcançamos a cura e as graças para a nossa vida a partir do momento em que nós começamos a assumir essa presença de Deus e proclamar, mesmo sem sentir, porque muitas vezes nós não sentimos. Sim. Porque a dor, a dificuldade, talvez uma pessoa que sair passando alguma enfermidade física, a dor é tão grande, talvez enfermidades graves, o desespero, sem saber o que fazer, não é mesmo? Talvez você não perceba e não sinta mais a presença de Deus. Mas aí é o momento de olhar para a sua vida e para a sua história, para a situação que você está vivendo e falar: Senhor, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo e vendo saída nenhuma para nada, mas eu confio que o Senhor está comigo, eu confio. E tudo que Deus faz na nossa vida, assim como Ele curou a sogra de Pedro e ela se levantou, foi servir, eu vejo isso como uma atitude de liberdade. Ela se fez livre para ali realizar a sua missão, que ela tinha vontade. Com certeza ela era uma pessoa prestativa, acolhedora. Então ela se fez livre para ser o que ela era. E assim é com a gente. Quando Deus nos cura, Deus nos faz pessoas livres. Sejam curas físicas ou curas emocionais. O Tiago, eu não sei se ele lembra de mim, mas antigamente eu era bem tímida. Gente, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. E olhando para a minha história, gente, eu percebo muito a mão de Deus. Percebo muito. Gente, Deus me curou tanto, mas me curou tanto. E eu tinha muitas dificuldades, muitas curas eu precisava viver. E eu ia colocando tudo na presença de Deus. Falava: Senhor, eu não consigo sozinha. Eu não consigo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu confio na Tua grandeza. Tá aqui, Senhor. Às vezes não sabia nem rezar. Porque eu me colocava e falava assim, não tinha palavras. Sim. E eu falava: Senhor, tá aqui essa dificuldade, eu preciso fazer isso, mas eu não sei como fazer. Eu não me vejo uma pessoa capacitada para isso, então me cura, me ajuda. E Deus foi me capacitando do meu jeito, do jeito que Ele acha que tem que ser, foi me dando a capacidade de ser livre, de ser eu. Claro, tem muito mais coisas para ser curada, a gente nunca está pronta, mas a certeza que eu tenho na minha vida é da presença de Deus. Deus se faz próximo e nós vamos nos tornando livres para amar, para perdoar, para errar, para cair e ter a capacidade de levantar e falar: hoje não deu certo, mas amanhã eu vou fazer direito. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu consigo, porque eu tenho um Deus que está comigo, um Deus que me cura, um Deus que é minha força.
Eu acho que essa presença, eu tenho certeza. Essa presença, essa certeza da presença de Deus, ela precisa ser muito forte na nossa vida. E engraçado, Caíssa, você falando aqui agora, eu posso compartilhar para vocês que nesse momento, ao vivo, que você está recebendo aí essa mensagem na sua casa, eu estou recebendo uma cura de algo que, quando o Marcos começou a viver um momento nostálgico de ir lá para o interior, eu fui também e me lembrei também da minha infância com o meu finado avô, enquanto no interior de Penápolis, São Paulo, ele me levava para ir aos asilos visitar as senhoras, os senhores que lá estavam, e eu levava sempre muita alegria, sempre um garoto muito descontraído, e aquilo aquecia meu coração. E aí, quando eu estava falando sobre isso, sobre essa servidão aqui, lendo a palavra, Deus me mandou uma pergunta no meu coração: e você, meu filho, o que você tem feito? O que você tem entregado de servidão para Deus? Então, nesse momento, eu tenho recebido agora um processo de cura na minha vida, porque quer queira ou não são só curas físicas ou curas de doenças que nós precisamos receber. Nós precisamos curar para ser melhores nas nossas vidas. E uma palavra, ela vem cortante no meu coração agora. Então, eu estou recebendo uma cura agora, ao vivo, junto com vocês. Porque é assim que Deus age. Onde superabunda aquilo que é o pecado nas nossas vidas, superabunda a graça. Então, aquilo que Deus colocou para eu partilhar com vocês tocou profundamente meu coração e me fez um questionamento. O que você está fazendo para servir? Eu sinto falta daqueles dias que você gastava indo lá nos asilos, encontrando aqueles senhores, aquelas senhoras, levando amor, levando graça. E qualquer um que é a imagem e semelhança do Criador pode fazer isso. Você também pode se colocar à disposição, de repente um amigo seu que está com câncer e você já passou por isso, você sabe quais são as dores. Se você já passou e que você compartilha na vida daquela pessoa, você contribui, sendo de repente a imagem desse Jesus que chegou perto da sogra de Pedro para poder curar. Você pode ser essa imagem, meu irmão. É preciso se colocar à disposição de Deus. Assim como nós temos feito, essa bancada, o Davidson ali e todo o pessoal que está aqui por trás, que vocês não estão vendo, estão se colocando à disposição para poder fazer essa mensagem tão bonita chegar ao teu coração. Então, seja disponível, coloque-se à disposição de Deus. Isso também vai gerar cura na sua vida. Não há possibilidade de você aprender sobre a vida de Jesus e não ter a sua vida mudada. Eu creio piamente nisso. Então comece a se colocar à disposição disso, não é? E essa dimensão do serviço que vocês colocam e a liberdade, né, que a Caísa também coloca, vem como a proposta do reino, a proposta de Jesus, né? E somente quem é plenamente livre consegue servir. Se a gente tem qualquer amarra, qualquer coisa que nos prende, a gente não consegue servir de verdade. A pessoa que se sente aprisionada em si mesma ou presa a alguma coisa, alguma barreira, ela sempre vai arrumar uma desculpa. É verdade. Vai arrumar uma desculpa. E a pessoa que é livre, pessoa que se sente livre diante de Deus, diante da sua comunidade e acima de tudo, livre diante de si mesmo, a primeira liberdade tem que ser para nós mesmos. Com certeza. Livres para amar, livres para servir. Elas, por mais compromissos que tenham, elas sempre têm tempo para servir. As pessoas, né, às vezes, vamos dizer assim, as pessoas mais à toa, elas dificilmente servem. Tem aquelas que arrumam, fazem alguma coisinha, mas são aquelas pessoas que vão atrás de muitas coisas porque se veem livre. E aí, minha irmã, meu irmão, nesse contexto da liberdade, né, de visitar os presos, os enfermos, é que nós rezamos por você. Peça ao Senhor este dom, peça aquilo que você tem mais precisado nestes dias, e eu tenho certeza que Ele vai te atender. Ele vai te atender. E aí eu finalizo com uma outra passagem do Evangelho, que nós proclamamos nessa semana, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, um versículo bastante importante que fala das duas obras que nós estamos meditando no dia de hoje. É o versículo 36, que Jesus nos diz: eu estava doente e vieram me visitar, estava na cadeia e vieram me ver. Então não nos esqueçamos daqueles que às vezes estão impossibilitados, têm a sua privação de liberdade, a sua privação às vezes de um movimento, se encontra acamado.
né? Então não percamos de vista essas pessoas. E eu aproveito para rezar por uma pessoa muito especial que nos mandou uma mensagem. Foi encaminhada aqui para mim agora há pouco, a Ana Lídia nos encaminhou, que ela recebeu uma mensagem do padre Wandel de Jesus Ferreira. Ele diz que se encontra acamado, se recuperando de uma cirurgia no joelho e que ele nos acompanha todos os dias. Vocês me fazem companhia todas as tardes com o Pai passa na frente. Um abraço grande e que o Pai Eterno abençoe vocês. Padre, muito obrigado pelo carinho. Nós rezamos pelo Senhor pela recuperação, né? Assim como Jesus visitou a tantos enfermos, as pessoas que estavam debilitadas, as pessoas que estavam sofrendo, que Ele visite o Senhor também. O Senhor que é um instrumento, um ministro dEle, que o Senhor seja visitado. E que bom que nós podemos fazer companhia para o Senhor neste momento. Tá bom? Um abraço grande, a nossa oração para o Senhor e para todos que nós vamos rezar neste programa de hoje. E agora, nesta semana, nós contamos com a reflexão do Padre Jackson Maioli Alvarenga. Vamos acompanhar o seu recadinho, a sua mensagem para o dia de hoje. Amigos e amigas, devotos do Divino Pai Eterno, vamos conversar sobre relacionamento. Cada vez mais, nós temos percebido a dificuldade, o desafio do relacionamento entre pais e filhos, amigos, familiares, respostas ríspidas, ignorantes, violentas. As pessoas acham que a violência, a morte é simplesmente por arma, mas tem muitas palavras que também são violentas contra a dignidade humana. Você e eu devemos conhecer pessoas que o tempo todo vivem amarguradas, reclamam e não trazem contribuição alguma positiva, alegre para a vida. Porém, mesmo quando as pessoas oferecem o que há de pior, talvez por causa dos seus sentimentos, sua tristeza, depressão, nós devemos oferecer o nosso melhor. Nós estamos no Centro-Oeste, no coração do Brasil. E aqui no coração do Brasil, nós temos uma árvore que nos ajuda e nos inspira nos relacionamentos humanos. Eu estou falando do ipê. O ipê, nessa época do ano, quando tudo parece morto, quando tudo parece seco, sem vida, sem brilho e sem cor, o ipê aparece frondoso, esplendoroso, oferecendo o melhor dele à natureza e aos nossos olhos. Não tem como passar por um ipê amarelo, roxo ou branco sem que o assombro, sem que nós nos espantemos, sem que nós nos alegremos com a sua cor, com a sua vivacidade. O ipê ensina a cada um de nós como também devemos ser nos nossos relacionamentos, sejam eles familiares, sejam eles com os amigos ou no ambiente de trabalho. Quando tudo parecer seco, sem vida, sem brilho, você e eu podemos ser como o ipê, oferecer o que nós temos de melhor, a nossa alegria, a nossa acolhida, o nosso gesto bonito de viver a vida. Somos convidados, neste tempo, a imitar o ipê, trazendo vida, trazendo cor para os nossos ambientes de trabalho, para dissipar toda essa violência nos relacionamentos. Você que é pai, que é mãe, você que é filho, um jeito novo precisa nascer para que nós possamos nos relacionar na sociedade. Um jeito novo é possível de se viver. Não reclame todo o tempo, traga alguma contribuição positiva, fala das coisas bonitas que você tem vivido, das contribuições boas que as pessoas têm lhe dado. Durante o dia, quantas e quantas pessoas trazem boas notícias. Você e eu, nós somos uma promessa bonita do Divino Pai Eterno. Nós somos uma missão neste mundo. Por isso, você tem algo a oferecer. Você não é portador de um vazio. Pelo contrário, você porta a vida, você porta a alegria. Foi dado isso no seu nascimento. E você que é cristão, você que é católico,
que foi batizado, ainda mais. Você recebeu o dom do Espírito de Deus. Esse Espírito comunica vida, esperança. Então, por que não viver de forma diferente? Ser, de fato, uma missão bonita neste mundo, promovendo a vida, promovendo a cor, promovendo um espírito fraterno. Aprendamos com o IP de, em meio à secura da vida, em meio à morte que se instala em nossa sociedade, sejamos nós um sinal de vida. Sejamos nós um sinal bonito da vida que floresce, mesmo em meio à propagação da morte. Sejamos nós vida plena, sejamos nós uma promessa bonita do amor de Deus para o mundo, para a sociedade. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Amém. E realmente nós somos esta promessa bonita do amor. Padre Jackson, obrigado por sua reflexão, pela sua mensagem neste dia. E agora vamos ver um pouquinho das nossas redes, dos pedidos, das intenções que chegam para o nosso programa. Eu começo aqui pelo Instagram. Você deixou sua mensagem lá já? Instagram da TV Pai Eterno, @TV Pai Eterno, tudo junto. Lá você encontra os posts de todos os programas e deixe também o seu pedido de oração. A Adriana Dias, ela pede bênçãos pelo aniversário do Vinícius, ela é de Vila Velha, no Espírito Santo, e também pede orações pela saúde do seu pai José Elias, que se encontra com câncer. Rezamos, Adriana, pelo seu José Elias e pelo Vinícius no dia do seu aniversário. A Cida Cabral pede oração ao Divino Pai Eterno por toda a sua família e por todos nós do programa Pai Passa na Frente. Muito obrigado, Cida, pelo carinho e pela oração, pela participação. A Cida, ela é de Natal, no Rio Grande do Norte, e ela diz: olha, o programa é maravilhoso. Fico muito feliz com a bênção de vocês entrarem na nossa casa, trazendo muita fé e esperança para todos aqueles que são devotos do Divino Pai Eterno. E olha, Cida já sabe, pois onde o Pai passa, nada embaraça. Ela coloca aqui na mensagem: peço oração por minha família, em Natal, no Rio Grande do Norte. Nós rezamos, Cida, por você e pela sua família. Obrigado pelo carinho e pela audiência. A Cris Faria, ela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos da bancada desse programa abençoado, que só transmite paz de espírito, luz e proximidade com o Divino Pai Eterno. Amém. Peço que o Pai passe na frente e abra as portas que eu vos peço. Agradeço pelas graças em minha vida e que Ele nos livre das armações do maligno, cure os doentes e os aflitos, pois onde o Pai passa, nada embaraça. Amém, Cris. Amém, e realmente que o Pai nos proteja de todo o mal, que Ele nos cure de tudo que nós precisamos. A Sandra Teles também deixa a sua mensagem para o nosso programa. A Fabiana. A Miriam Machado, ela é de Matozinhos, em Minas Gerais, e pede orações pela saúde de sua irmã Sheila, pelo seu marido que está desempregado e pela aceitação da sua mãezinha para morar com ela, pois ela está com Alzheimer. E ela pede por todos nós que passamos tantas orações maravilhosas para os telespectadores. Obrigado pelo carinho, viu, Miriam? E que todos os seus pedidos, a oração pela sua irmã, o seu marido, um trabalho para ele, também pela sua mãezinha. Rezamos nessas intenções. A Giane Almeida pede oração por ela e por seu esposo José Silvani. E, para encerrar este momento, a Ildete Brito, que nos deseja boa tarde, fala que o programa está ótimo, obrigado, Ildete, e pede orações pela saúde do seu filho, Cândido Gonçalves de Souza Brito. Então, essas são algumas das muitas intenções e mensagens que chegam aqui no nosso Instagram, pelas quais nós rezamos. E agora vamos ver as intenções, as mensagens do Facebook. Isso mesmo, e agradecemos muito a você que, através do Facebook, nos revela um pouquinho da sua história, compartilha conosco a sua luta. Muito obrigada, viu? Que o Pai Eterno te abençoe muito, cada dia mais. Mesmo que não falamos o seu nome, porque são tantas mensagens, mas está aqui, ó, no coração da gente. E claro, acima de tudo, você está no coração do Pai, Ele está perto de você, acredite nisso.
E nós estamos em oração com a Antônia Costa, ela que está pedindo pela saúde emocional e espiritual dela e da sua filha. Ela está dizendo que a filha Gláucia Cibele está dormindo através de remédios. Então ela está dizendo: Pai eterno, cure ela dessa ansiedade e cure também todos nós. Colocamos a sua filha, tá, Antônia, diante da misericórdia, do amor do Pai eterno e confiamos sim que Ele, se fazendo próximo, pertinho aí da sua família, vai realizar a cura necessária. A Vera Lúcia Dantas também está pedindo pela família. A Márcia Lotte está aqui pedindo por um amigo que está no leito de um hospital. Ela está dizendo que o Pai eterno passe na frente e cure o meu amigo. Amém. Ela é de Campinas, São Paulo. Um abraço para você, Márcia. Muita bênção para a vida do seu amigo, que o Senhor o visite com muito amor e cuide dele diante de todos os procedimentos que ele vai passar. A Célia dos Santos, também de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, sempre rezando conosco, dizendo que também reza pelo Padre Robson, está mandando um abraço para o Padre. Ela diz aqui: um abraço carinhoso para todos vocês. Nós devolvemos esse abraço carinhosíssimo, tá bom, Célia dos Santos? E muito obrigada por todos os dias rezar conosco. Quem também está sempre, todos os dias rezando, é o José Roberto Sardinha e o Marcos Henrique. Ele deixa aqui um pedido de oração muito especial. Ele diz: boa tarde. Olá, me chamo Marcos Henrique e moro em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E gostaria de pedir orações pela minha saúde, pois estou com um câncer e quero ser curado pelo Divino Pai Eterno. Quero desde já agradecer ao Pai Eterno e todos que fazem essa programação tão linda. Obrigado, abraços. Marcos, Deus, o Pai Eterno está ouvindo a sua oração, viu? Tenha certeza disso. Nós aqui já estamos rezando por você. Mas muito antes de rezarmos por você, o Pai Eterno já te dá uma graça. Ah, Caís, então quer dizer que hoje eu vou ser curado? Não sei, mas eu tenho certeza que você vai se fazer forte, muito mais cheio de luz, porque o Pai Eterno vai te dar essa graça diante de tudo que você vai enfrentar. Então acredite e siga em oração e muita confiança e traga esperança, não é, Marcos? Com certeza. Porque a esperança é tudo que precisamos para seguir uma vida cheia de fé. Esperança sempre no coração e aí a gente vai longe, vai adiante, né? Então, nós ainda vamos trazer mais intenções, vamos continuar rezando por você aqui no programa de hoje. Nessa semana, a TV Pai Eterno exibe o filme Padre Pio. E para conhecer um pouco deste santo que nós celebramos nessa semana, contamos um pouco da sua história aqui, não é verdade? A entrevista que nós vamos exibir a seguir fala da dedicação deste religioso ao sacramento da confissão. Vamos conferir. Padre Pio dedicou a vida ao sacramento da confissão. Não é por acaso que ele passava horas dentro de um confessionário, porque ele acreditava que este tipo de sacramento salvava as almas. E é justamente para falar sobre o assunto que eu converso agora com o Padre Dilmo. Padre, obrigada por nos receber. E para começar, o que é o sacramento da confissão? Então, o sacramento da confissão, lá no capítulo 20 do Evangelho de São João, Jesus vai dizer aos apóstolos assim, que o pecado daqueles a quem eles perdoarem serão perdoados. Aquilo que for retido na terra será retido no céu. E o que será perdoado na terra será também perdoado no céu. Então, o sacramento da confissão é uma graça que Deus nos dá, porque Ele sabe que depois do pecado original, por mais que nós recebemos o batismo e que nos propomos a uma vida de santidade, a gente erra, a gente peca. E o sacramento da confissão é para isso, é para nos dar a chance de nos levantarmos de novo e olharmos para o céu. E como que o cristão pode fazer uma boa confissão, Padre? Olha, fala-se dos 3 ãos para poder fazer uma boa confissão, que é contrição, confissão e satisfação. Então, para fazer uma boa confissão, primeiro a gente tem que ter uma análise, um exame de consciência. Se não sabe fazer um exame de consciência, basta pegar os 10 mandamentos e ver se você está vivendo aqueles 10 mandamentos, né? Porque a confissão, ela requer de nós isso, um desejo de mudar, que é demonstrado através de uma contrição, arrependimento. Sabe que muitos penitentes iam confessar com o Padre Pio, e a hora que eles chegavam no confessionário,
O Padre Pio falava para ele: saia daqui, seu porco, saia daqui, seu mentiroso. Saia! Você viu? Mas por que o padre está gritando? Ou seja, a pessoa nem tinha aberto a boca. Por quê? Porque Padre Pio tinha um dom especial, um dom sobrenatural que Deus revelava para ele, muitas vezes, os sentimentos do coração das pessoas. E porque ele via naquela pessoa que não tinha desejo, não tinha arrependimento nenhum, não tinha contrição nenhuma e que estava confessando só por confessar, sem desejo de mudar de vida. Então, ter uma boa contrição, a confissão, ela não pode esconder nada. Se eu escondo alguma coisa quando eu vou confessar, além de ser inválida a minha confissão, ela se torna sacrílega, é mais um pecado. Então eu tenho que confessar de maneira que o padre não precisa me perguntar nada. Como, por exemplo, eu pequei contra a castidade. Sim, mas em pensamento, palavras ou ações. Então eu já tenho que confessar de maneira que o padre não precisa me perguntar nada. Então isso é uma boa confissão. E outra coisa, não ficar floreando o pecado. Padre Pio também, ele tinha raiva de quem ficava se desculpando. Não, na confissão Padre Pio pedia que se colocasse verdadeiramente como o miserável que precisa da misericórdia. As confissões com Padre Pio demoravam no máximo 3 minutos. Padre, mas muita gente tem receio, né, na hora de confessar. Como perder esse receio? A primeira coisa que a gente tem que saber é assim, que na hora de cometer o pecado, o demônio, ele tira a nossa vergonha. E na hora de confessar, ele coloca ela dobrada, né? Aquele, como é que vamos falar, aquele respeito humano, né? Assim, né? A minha bela imagem, como é que eu vou chegar para alguém e falar que eu fiz isso? Não, ou seja, o respeito humano. Então, primeira coisa que tem que saber, isso é uma ação do maligno, que coloca esse empecilho, esse medo de confessar, para que você não se confesse e continue nas garras dele. Então, a primeira coisa é saber assim, Deus dá uma graça, se nós pedimos, dá a graça, vencer essa vergonha. E uma coisa que nos dá muita segurança é saber assim, aquilo que você fala para o sacerdote, ele nunca vai contar para ninguém, porque é o chamado sigilo confessional. Se um padre revelar um segredo de confissão, ele está excomungado no momento em que ele falar. Então, Deus o livre, né? Só o Papa para poder liberar isso aí depois. Então, por isso que é muito sério o sigilo de confissão, que ninguém nunca vai saber. Fica entre você e Deus. Padre, eu falei no início que Padre Pio acreditava que o sacramento da confissão realmente salvava as almas. Quais os efeitos, então, que o sacramento traz para a vida dos cristãos? Imagine você que o ladrão, ele sempre vai procurar o lado mais fraco para invadir uma casa. Então, se o muro está mais baixo ali, ele vai entrar por onde o muro é mais baixo. Assim também, o pecado, ele entra na nossa vida onde nós temos as nossas maiores fraquezas. Para alguns é a comida, para outros é a impaciência e assim por diante. Quando a gente confessa, Deus derrama uma graça específica ali, naquela área frágil da minha vida. Seja para fortalecer a minha paciência, seja para fortalecer o meu amor para com o outro, enfim, aonde em mim é a fraqueza, a graça sacramental vem em auxílio para fortalecer, para que eu não recaia mais naquele mesmo pecado. E para que todos os cristãos que estão assistindo sigam esse exemplo, né? Vá realmente confessar, assista o filme para ver realmente a importância da confissão, deixe uma mensagem. São Jerônimo, nós estamos no mês da Bíblia, e São Jerônimo ele fala o seguinte, que o demônio é um cachorro amarrado, só morde quem chega perto. Então, quando nós nos confessamos, nós nos afastamos de toda possibilidade do mal chegar e atingir a nossa vida. Nós não deixamos a porta aberta ao mal. Quando nós estamos em um pecado, é como se a gente estivesse caminhando e o próprio mal tivesse a ponta da corda na mão dele e fica nos segurando, ou levando para aqui, ou levando para lá. Então, a confissão, como o Padre Pio nos mostrou, só citando, Padre Pio ficava às vezes de 15 a 19 horas no confessionário, isso por mais de 5 anos. Até quando ele tinha saúde. Tinha pessoas que esperavam mais de uma semana na fila para poder confessar com ele. Tinha senha para poder guardar o lugar na fila. Isso era sinal de quê?
de sinal de que é uma graça e que nós todos nós temos acesso a isso. Ninguém precisa pagar para confessar. A salvação está aberta gratuitamente, foi nos dada gratuitamente por Jesus Cristo. E a confissão é a melhor maneira de nos prepararmos para este nosso encontro com Deus e, antes disso, de viver bem entre irmãos e irmãs. Padre, obrigada por nos receber mais uma vez. Amém. Eu que agradeço. E que possamos, então, a exemplo, de Padre Pio, reconhecer a importância deste sacramento. Isso aí, importante mensagem, essa entrevista tão bonita, profunda que o Padre Dilmo deu à nossa repórter Daiane Rodrigues, nos orientando, ensinando sobre o sacramento da confissão, que tanto marcou a vida do Padre Pio, como a gente comentava aqui, Caísa? O sacramento da confissão, que também é um sacramento de cura, assim como o sacramento da unção dos enfermos, aqui no Catecismo da Igreja Católica, ele aparece como um sacramento de cura. Então, deixemos-nos ser curados pelo Pai que nos perdoa hoje e sempre. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Pai Passar na Frente, especialmente para você. Tudo começou com um sonho. Fazer a mensagem de amor do Pai Eterno chegar ao coração de milhares de pessoas. 15 anos se passaram e durante todo esse tempo, levamos diariamente as boas novas aos filhos do Pai Eterno. Rompemos barreiras, muitas bênçãos foram derramadas e inúmeras graças foram alcançadas. Eis que tudo se fez novo. E para coroar esta data tão marcante em nossa história, nasce a TV Pai Eterno e o portal Pai Eterno ganha uma nova versão. Hoje todos se unem e rezam numa só corrente de fé, porque a nossa missão é evangelizar. A FIP, 15 anos dedicados ao amor do Pai Eterno. Cuida sempre e passa na frente. O Pai passa na frente, abrindo os caminhos e nos ajudando a enfrentar as dificuldades da nossa vida. Agora é hora de nós meditarmos com o santo do dia. Dia 26 de setembro é dia de São Cosme e São Damião. Eles eram irmãos gêmeos que nasceram e viveram no Oriente, conhecidos por serem excelentes médicos por profissão e com grande habilidade e conhecimento, levaram por vocação uma vida santa. Conta a história que, após a conversão, São Cosme e São Damião se tornaram missionários. Utilizando de seus conhecimentos científicos e o poder da oração, levaram verdadeiras curas de corpo e alma aos mais necessitados, inclusive convertendo muitos pagãos neste período. Por causa da profunda formação cristã que tiveram, os irmãos, vivendo num mundo paganizado, decidiram atrair as pessoas para Jesus Cristo através do exercício da medicina. E faziam isso não de maneira impositiva ou constrangedora, mas principalmente através da caridade, do amor e da competência. E muito providente, a gente, no dia em que nós meditamos a visita aos enfermos, a história e o dia de São Cosme e São Damião, médicos. Além disso, além do exercício da caridade, da vivência da caridade, um fato muito admirável na vida destes dois irmãos médicos é que eles não cobravam por seus serviços. Por esta razão, espalhou-se a ideia de que os dois gêmeos médicos não gostavam de dinheiro. Não era bem isso. Na verdade, os dois eram grandes almas que sabiam dar ao dinheiro seu devido lugar. Assim como nós ouvimos no Evangelho de domingo passado, da liturgia. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Eles queriam curar as pessoas no corpo e na alma, levando a elas também os ensinamentos e a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, São Cosme e São Damião são também padroeiros dos médicos, das faculdades de medicina e dos farmacêuticos, na mesma época em que eles trabalhavam e ensinavam, em nome de Jesus,
o imperador Diocleciano lançou uma grande perseguição contra os cristãos. Eles foram presos sob a acusação de feitiçaria e de espalharem uma seita proibida pelo imperador. O imperador Diocleciano odiava os cristãos porque eles desprezavam os deuses romanos e adoravam somente Jesus Cristo. Quantos e quantos mártires nós já ouvimos aqui no nosso programa e na história da igreja que foram mortos neste período do imperador Diocleciano. Foi uma das dos períodos mais terríveis de perseguição aos cristãos no início do século IV, final do século III e início do século IV. Cosme e Damião foram tirados violentamente do local onde atendiam os doentes e levados ao tribunal. Durante 3 anos, os irmãos foram torturados. Por não abandonarem a sua fé, passaram pelo martírio no ano de 303. Foram condenados à morte por apedrejamento e flechadas. Tudo foi preparado, então, para a execução da pena por carrascos experientes. Os santos irmãos gêmeos, porém, não morreram. Então, o magistrado ordenou que fossem queimados em praça pública, mas o fogo não os atingiu. Cosme e Damião não paravam de louvar a Deus por estarem dignos de sofrerem por Jesus Cristo. Os pacientes que eram atendidos por eles, que ainda não tinham se convertido, se converteram ao verem essas coisas. Os soldados então decidiram afogar os dois, mas eles foram salvos por anjos. Por fim, a mando do magistrado, os torturadores lhe cortaram as cabeças. Então, depois de inúmeras tentativas de matá-los, eles então tiveram o derramamento do seu sangue por causa da fé. Entregaram a sua vida, o exercício da sua profissão pela fé e também a morte por causa da fé no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E com certeza essa fé fez deles instrumentos aí de cura e de salvação para tantas pessoas. E que eu e você também tenhamos essa certeza no nosso coração. Quando nós temos fé, nós somos instrumentos da graça de Deus. A cada dia vamos nos tornando livres para fazer a diferença. Assim como São Cosme e São Damião fizeram a diferença na vida de tantas pessoas, eu e você, todos nós somos chamados também a fazer a diferença e principalmente a levar a todos o amor de Deus. Então, convido você que tem essa disposição aí no seu coração de ser instrumento da graça do Pai, da graça de Deus, a rezar junto comigo a oração a São Cosme e São Damião. São Cosme e São Damião. Por amor a Deus e ao próximo, consagrastes a vida no cuidado do corpo e da alma dos doentes. Abençoai os médicos e farmacêuticos. Alcançai a saúde para o nosso corpo. Fortalecei a nossa vida. Curai o nosso pensamento de toda maldade. A vossa inocência e simplicidade ajudem a todas as crianças a tornarem muita bondade, a terem muita bondade umas com as outras. Fazei que elas conservem sempre a consciência tranquila com a vossa proteção. Conservai o nosso coração sempre simples e sincero. Fazei que nos lembramos com frequência dessas palavras de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Amém. Amém. São Cosme e São Damião, rogai por nós. Linda história de manifestação aí da graça de Deus que os fez instrumento, né? De cura, de salvação. Que eles nos ajudem, intercedam por nós, na nossa caminhada e nas curas que nós necessitamos na nossa vida. Agora é a sua hora, a hora do devoto, e graças a Deus nós temos recebido tantas mensagens, tanto carinho dos nossos telespectadores, dos devotos, e tem chegado as fotografias, as mensagens por e-mail, e a gente vai mostrando aqui para você no nosso dia a dia, no nosso programa. Nós vamos mostrando aos poucos, Graças a Deus tem chegado, então vamos mostrando aos poucos. E hoje eu tenho aqui uma mensagem do Leandro José Rodrigues.
e da sua esposa Deise de Castro. Eles são de Blumenau, Santa Catarina, enviaram a sua fotografia e pedem a oração, a nossa oração pela união deles, para que o Pai Eterno passe na frente de todas as enfermidades, dando sabedoria e entendimento, e que o Leandro tenha uma vitória na causa trabalhista. Ele pede, né, que sejam abençoados pelo Pai Eterno e deseja boa tarde para a bancada. Então, uma boa tarde para você também, Leandro, para a Deise, um abraço grande para vocês aí em Blumenau, Santa Catarina. E tem uma mensagem aqui agora muito especial. A Caísa também não sabe desta mensagem, assim como ontem eu fiz surpresa para ela, né? E esta mensagem, quem envia para nós é a Franciane Ventura. Conheço. A Fran Ventura, lá de Regente Feijó, no interior de São Paulo. Que lindo. E ela quer compartilhar com a gente, ela mandou as fotografias, a sua alegria de ter realizado neste ano a promessa de ir à casa do Pai Eterno. Olha aí, tem até foto com a Caísa. Né? Ela contou com muitas pessoas queridas aqui em Goiânia, foi acolhida pela Ana Maria Neres, esteve na companhia da linda Caísa e sem palavras para falar dela. Uma amiga que é intercessora pela Fran e pela família. Então ela diz que tem uma linda família abençoada, que louva e agradece a Deus, que são a sua base. E quer deixar aqui o carinho por nós da bancada e dizer que a TV Pai Eterno é uma bênção em sua vida. Muito obrigado, viu, Franciane Ventura? E um beijinho carinhoso da Caísa, não é? E um carinho nosso também aqui da bancada por você e por todos os devotos que nos acompanham. Também a Marinalva Macedo, ela deseja, né, fala da sua linda e abençoada família, o seu esposo Marcos, a sua filha Ellen Maria. Ela mora em Bananeiras, lá na Paraíba, uma cidadezinha do interior paraibano muito aconchegante, ela nos escreve. E ultimamente bastante fria. Olha, de ontem para hoje a temperatura caiu, mas eu ia falar assim, nossa, que inveja, né? Mas agora aqui deu uma amenizada, uma santa inveja, tá bom? Diz que é quase um clima europeu. Ela nos conta que a padroeira da cidade é Nossa Senhora do Livramento, que é comemorado no dia 6 de janeiro e que é sempre uma festa muito linda e animada, muito bem animada. E ela nos mandou uma foto do cartaz da festa do padroeiro lá da comunidade São Vicente Paulo, que está encerrando, os fiéis estão encerrando a festa em honra de São Vicente no dia de amanhã. Ela disse que a festa da padroeira é muito animada no mês de janeiro e que agora está tendo essa celebração. Com São Vicente, somos batizados e enviados em missão. Então, nós agradecemos o envio aí da festa, rezamos por vocês que estão encerrando o novenário, né? E desejo também uma boa festa de São Vicente de Paulo aí na sua comunidade, na cidade de Bananeiras, né? Então a comunidade dedicada a São Vicente. E aproveito Bananeiras para mandar um abraço para o Carmelo, tem um Carmelo aí na cidade de Bananeiras, a irmã Maria Bernadette, todas as irmãs que compõem essa comunidade carmelitana, tá bom? Então um abraço grande para vocês. Temos aqui também mais alguns pedidos, algumas mensagens que nos chegaram. E eu começo com a mensagem da Maria Gorete Araújo Diniz, ela é de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela nos escreve: para minha surpresa, fui acometida de uma lesão maligna no endométrio. Sou sócia da AFIP e intensifiquei as minhas orações e novenas. Com muita fé no Divino Pai Eterno, busco me entregar cada vez mais em seu amor, tomando minha água benta e passando sobre o meu abdômen. Peço que rezem por minha saúde. E nós rezamos sim, Maria Gorete, por você, pela sua saúde, para que o Pai Eterno lhe ajude, lhe cure e lhe dê o conforto necessário. A Rosiane Matos, ela é de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. E ela agradece ao Divino Pai Eterno, ela nos conta aqui no e-mail que ela nos enviou, agradece pelas graças, pelas bênçãos alcançadas e por abençoar os trabalhos dela e que a família vai realizar. Que o Pai Eterno continue abençoando e protegendo minha família. Obrigado, meu Divino Pai Eterno.
Nós agradecemos com você, Rosiane, e agradecemos por você, pela sua participação, pela sua confiança no Divino Pai Eterno. E eu também estou aqui com mensagens lindas de tanto carinho e de tanta confiança, manifestação da confiança e no cuidado de Deus, do Pai. E lá em Recife, Pernambuco, o Arnaldo Pereira de Almeida Filho está aqui agradecendo. Ele diz aqui: estou realizando esse contato para dizer que desde que conheci a evangelização da TV Pai Eterno através dos meus pais, que assim como eu são associados da FIP, eu só tenho a agradecer. Ele diz que começou a rezar mais, participar das missas, a vida dele se transformou, está passando a confiar mais no cuidado de Deus. Ele diz aqui: entreguei minha vida e minha situação financeira nas mãos do Pai Eterno. E por mais que esteja sendo difícil o momento que estou vivendo, acredito fielmente nas bênçãos do Pai, porque onde o Pai passa, nada embaraça. O Arnaldo, nós também acreditamos nisso junto com você, nessa verdade de fé, nessa verdade que traz tanta esperança para o nosso coração. Sigamos aí rezando sempre juntos, tá bom? A Dorcilene Andrade dos Santos, de Coronel João Sá, na Bahia, diz aqui: meu Divino Pai Eterno, eu te agradeço por todas as bênçãos e graças alcançadas em minha vida e na vida da minha família. Docilene, estamos nos colocando em louvor a Deus junto com você, viu? Que a sua vida seja cada dia mais repleta de luz e do cuidado aí do Pai Eterno. Eu também tenho uma mensagem aqui, Caísa, da Bahia, agora da cidade de Jacobina. E quem nos escreve é a Maria Glória Santos Moura. E a Maria Glória nos escreve: agradeço à Virgem Santíssima pelas graças alcançadas em minha família. Peço ao Divino Pai Eterno pela saúde de todos os meus familiares e pela minha saúde. Que o Pai Eterno conceda a paz para a minha família e o perdão entre os irmãos e pela conversão de todos. Amém, Maria Glória. Perdão e conversão são duas necessidades tão importantes nossas, né? Então nós rezamos com você e por você nesta intenção. A Creuza Maria dos Santos, ela é de Petrolina, em Pernambuco, e ela pede pela sua saúde física e espiritual, por todos da sua família, e pede de maneira especial pela enfermidade de Maria Aparecida, que o Pai passe na frente de todos os problemas diversos de sua vida. Amém. Amém, Creuza. Rezamos por você e pela Maria Aparecida. E a Amélia Andrião Bruschi, ela é de Venda Nova do Imigrante, lá na região das Montanhas do Espírito Santo. Ela pede ao Divino Pai Eterno a bênção para a sua família e que Ele conceda saúde, paz e amor. Que o Pai Eterno proteja os meus netos, nos escreve a Amélia, e que nos dê sempre a união de nossa família. Amém, Amélia. Rezamos por você, pela sua família e por tantos pedidos que nos chegam aqui, né? Por vocês que nós mencionamos e as intenções que vão chegando aqui no nosso programa. Posso colocar só uma intenção claro. Rapidinho? Eu queria pedir para um jovem muito especial de um grupo de oração de Piracanjuba, do grupo Shalom, que é o Natanael. Irmão, só Deus sabe a dificuldade que você está passando, só Deus sabe aquilo que você tem enfrentado, mas força e esperança. Essas são as palavras que Deus tem pedido para te trazer e nós estamos colocando em intenção também, para que nesse dia tão especial, que nós estamos falando sobre cura, né? Que essa cura possa chegar até a sua vida, por esse Pai que passa à frente de todas as situações. Amém. Que Ele passe. Você pode deixar o seu pedido de oração aqui para nós, a sua intenção, a sua mensagem, o seu relato. Às vezes você tem uma graça para testemunhar e nós temos muita alegria em ler aqui e rezar por você. O nosso e-mail é contato@paieterno.com.br. Então deixe para nós, envie também a sua fotografia, que nós temos a maior alegria em trazer o seu nome, a sua família e a sua intenção aqui para o nosso programa. Aqui no programa Pai Passa na Frente, nós também queremos divulgar a festa da sua comunidade, a festa da sua paróquia, e você pode nos enviar o cartaz pelo e-mail, o mesmo e-mail, contato@paieterno.com.br. Envie para nós, para a gente divulgar aqui a festa do padroeiro aí da sua paróquia e da sua comunidade. E hoje, quinta-feira, dia de participação especial aqui no nosso programa. Vamos com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José, ficar
afinados e sintonizados com as notícias do Santo Padre, o Papa Francisco. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Ontem foi dia de audiência geral aqui no Vaticano. O Papa Francisco se encontrou com milhares de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, entre os quais muitos brasileiros. Estevão, repleto do Espírito Santo entre diaconia e martírio. Esse foi o tema da sua catequese na Praça São Pedro. Francisco voltou ontem a falar de um dos grandes perigos das comunidades, inclusive das comunidades religiosas. As murmurações e as calúnias que, segundo ele, são um câncer diabólico que mata. Continuando o seu ciclo de catequese sobre os Atos dos Apóstolos, explicando as dificuldades enfrentadas pela primeira comunidade cristã, se referiu ao que chamou de cisânia do murmúrio, da fofoca. Improvisando, perguntou: qual é a pior cisânia? Resposta: murmuração, fofoca. Esse câncer, que nasce da vontade de destruir a reputação de uma pessoa, agride o corpo eclesial e danifica-o seriamente, quando por interesses mesquinhos ou para cobrir as próprias incapacidades, é usado para sujar alguém. O pontífice, através do livro dos Atos dos Apóstolos, continuou assim a seguir a viagem do Evangelho no mundo. São Lucas disse, com grande realismo, mostra seja a fecundidade desta viagem, seja o surgimento de alguns problemas na primeira comunidade cristã. Sempre houve, disse ele. Como harmonizar as diferenças que coexistem dentro dela sem que ocorram contrastes e divisões? A comunidade não só acolheu os judeus, disse, mas também gregos, povo da diáspora, não judeus, com a sua própria cultura e sensibilidade, também com outra religião, hoje dizemos pagãos. Esta copresença determina frágeis e precários equilíbrios e, diante das dificuldades, nasce a cisânia da murmuração. Qual é o modo, então, como os apóstolos agem diante deste problema? Eles iniciam um processo de discernimento que é considerar bem as dificuldades e procurar juntos soluções. Encontra uma saída na divisão das várias tarefas através de um crescimento sereno de todo o corpo eclesial e também para evitar negligenciar, seja a corrida do Evangelho, seja o cuidado dos membros mais pobres. O Papa recorda que os apóstolos estão cada vez mais conscientes de que a sua principal vocação é rezar e pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E resolvendo a questão, estabelece um núcleo de 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e sabedoria, que depois de receberem a imposição das mãos, cuidarão dos serviços do refeitório. Os diáconos são chamados assim, acrescenta o pontífice, porque eles são criados para o serviço. O diácono não é um padre de segunda classe, não é para o altar, mas para o serviço. Quando um diácono gosta muito de ir ao altar, isso não é bom. Este não é o seu caminho. Criam-se 7 diáconos, e dentre eles, Estevão e Felipe. Estevão evangeliza com força e paresia, ou seja, com audácia, mas a sua palavra encontra resistência. Não encontrando outra maneira de fazê-lo desistir, os seus adversários escolhem a solução mais mesquinha para aniquilar um ser humano: a calúnia, o falso testemunho. Nós sabemos que a calúnia mata, repetiu mais uma vez o Papa Francisco. Diante do Sinédrio, Estevão não usa meios termos, fala claro, diz a verdade, e isso causa a reação violenta. E Estevão é condenado à morte, à lapidação. Ele coloca sua vida nas mãos do Senhor e a sua oração é linda naquele momento. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e morre como filho de Deus, perdoando. Senhor, não os condene por este pecado. Segundo Francisco, essas palavras de Estevão nos ensinam que não são os bonitos discursos que revelam a nossa identidade como filhos de Deus, mas apenas o abandono da vida nas mãos do Pai e o perdão aos que nos ofendem, nos mostram a qualidade da nossa fé. A igreja de hoje é rica de mártires. Hoje existem mais mártires do que no tempo do início da igreja, e os mártires estão
por toda parte. A igreja é irrigada, disse o Papa, pelo seu sangue, que é a semente de novos cristãos e garante crescimento e fecundidade ao povo de Deus. Francisco afirmou que os mártires não são santinhos, mas homens e mulheres de carne e osso que, como diz o Apocalipse, lavaram suas vestes, tornando-as brancas no sangue do Cordeiro. Eles são os verdadeiros vencedores. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvanei José. Obrigado, Silvanei José, obrigado pela sua mensagem e por trazer sempre as notícias, as informações do Papa Francisco. E agora vamos ver mais alguns recadinhos, algumas mensagens aqui nas nossas redes sociais. Eu começo pelo Instagram. O João Paulo, ele pede oração pelo Divino Pai Eterno, pede oração ao Divino Pai Eterno pela sua irmã Ana Patrícia Oliveira Albino, que está internada na UTI com uma pneumonia muito grave e não está respondendo ao tratamento. Ele pede: Pai, passa na frente. E nós pedimos, João Paulo, pedimos pela sua irmã Ana Patrícia e que ela reaja a esse tratamento e que o Pai abençoe, dando o restabelecimento da sua saúde. Também a Thaís Ismanioto, ela mora em Canela, no Rio Grande do Sul. Ela diz que assiste o programa todos os dias. Obrigado, viu, Thaís, pela sua companhia, pela sua audiência. E ela pede oração por ela, pela sua família, especialmente pela sua mãe, que fez uma cirurgia recentemente e que está se recuperando. Então nós rezamos, sim, Thaís, pela sua mãe, e rezamos por você. A Márcia Holanda pede oração pela sua saúde, pela sua família e pede que o Pai passe na frente. Assim como a Josileide Bispo, a Cleusa Aguiar, que pede oração pela cura da Maria Vitória, a Olívia Ramos, a Marina Silva Macedo, que também é lá de Bananeiras, que nós lemos a mensagem dela aqui, isso mesmo, ela mandou por e-mail e também deixou aqui um recadinho no nosso Instagram. A Bernadette Balbino, a Vanessa Siqueira, então que nós possamos nos unir nesta oração. A Marina da Silva, lá de Bananeiras, ela pede orações também pela sua família. Ela está desempregada e pede a bênção para conseguir um novo emprego. Então nós rezamos por todos vocês que deixam carinhosamente a sua mensagem aqui no nosso Instagram. E agora vamos ver como anda também as participações e as mensagens no nosso Facebook, né, Caísa? Sim, muitas pessoas participando, inclusive a Antônia Costa está dizendo aqui: estou assistindo vocês, obrigada. Nós que agradecemos, Antônia, pelo carinho, pela companhia neste momento de oração. Que o Pai Eterno derrame muitas bênçãos aí na sua vida e na sua família, tá bom? Marta Machado também rezando conosco, Maria Fátima Silva pedindo pela mãe, Dona Ozelita, e também pelos irmãos, Tiago, que é xará aí do nosso companheiro de todas as quintas-feiras, e também o irmão Maxwell. Estamos em oração, viu, Maria Fátima? Que a cura, a presença do Pai Eterno sempre aconteça aí no coração e na história de todos da sua família. Maria do Belém Silva também rezando conosco, e a Lisete Alexandre está pedindo por ela e pela sua família. Estamos em oração com você e por tantas famílias, não é, Marcos, que rezam conosco? Verdade, tantas famílias que pedem oração, e que confiam. Então nós rezamos por todos vocês. Agora, no momento da nossa palavra de vida, queremos deixar uma mensagem especial para você. Quem tem nos ajudado a pensar sobre as obras de misericórdia é o Papa Francisco. E na mensagem de hoje, a seguinte frase: a Igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, coração pulsante do Evangelho, que por meio dela deve chegar ao coração e à mente de cada pessoa. Então, que nós sejamos, a Igreja que nos ajuda, que nos dá a graça, a graça do Pai. Então, que nós tenhamos sempre essa força e a misericórdia agindo em nossa vida. Então, nós pedimos agora, o momento da nossa oração final, misericórdia por você, que deixou a sua intenção, que deixou a sua mensagem, o seu pedido. Rezamos. Mesmo que a gente não tenha lido aqui, não tenha dúvida, está no coração do Pai. Ele sabe de todas as coisas. Então reze junto com a gente, com quem está aí do seu lado, dê a sua mão a quem está do seu lado, para que a gente possa rezar juntos, fazer uma grande corrente
de fé, de esperança e de misericórdia por todo o nosso Brasil. Meu Jesus, minha força, minha paz e meu descanso, nos vossos raios de misericórdia, mergulha a minha alma todos os dias. Não há um só momento na minha vida em que não experimente a vossa misericórdia, ó Deus. Com nada mais conto em toda a minha vida, senão com a vossa infinita misericórdia, Senhor. Ela é a estrela que me conduz na minha vida. Minha alma está repleta da misericórdia de Deus. E nós pedimos, Pai eterno, que a alma dos nossos irmãos presos, os que se encontram privados de liberdade, assim como todos os enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão em sua casa, que eles sintam a força da misericórdia, que eles sintam a graça da misericórdia e o cuidado, o melhor cuidado que só o Senhor, Pai eterno, pode dar a todos os que recorrem e a todos os que necessitam da vossa misericórdia. Este é o pedido especial que nós fazemos neste dia, nos consagrando, nos entregando plenamente em suas mãos, na certeza de que o Senhor cuida de nós todos os dias, que o Senhor cuida de nós hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado, Pai eterno, por mais um dia de bênçãos. Obrigado, Caísa. Obrigado, Tiago, Davidson. E que nós tenhamos sempre a graça, a paz para os nossos dias. Amanhã, às 4h, nós nos encontramos para mais um programa Pai Passa na Frente. E que até lá, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Até lá. Irmãos, companheiros, na luta nos demos as mãos, as mãos.